Infelizmente não há essa opção. Cabe aos adultos puxar o barco e dar um destino ao porto mais próximo. No caso, conversar sobre a perda de uma pessoa querida da forma como puder. O ideal é que não fosse tabu e o tema morte pudesse estar na vida das crianças, quer seja nas escolas, nos livros, em filmes, e tudo mais. Acontece que é um tabu. E todos olham para o lado contrário. Não é só a morte que carrega um peso. Chorar, por exemplo, é visto como algo menor que deve ser evitado em público. Você deve ter visto alguém pedir desculpas porque está chorando. Talvez isso contribua para que não saibamos muito bem o que fazer. Se por um lado os professores poucos sabem lidar com esse tema, os pais e a sociedade também não ficam muito atrás. Mas se não sabemos lidar quando alguma morte ocorre, podemos, ao menos, lidar de modo que seja mais suave a sua presença. Se é que é possível isso. Bem, antes de continuar, peço sua contribuição ao nosso canal. Precisamos falar sobre isso, do Instituto de Educação Sistêmica Casa da Montanha, ativando as notificações, inscrevendo-se, compartilhando para alguém que possa ser beneficiado. Se não podemos mudar o passado, vamos ver o que podemos fazer. Primeiramente, podemos apresentar o tema antes, mostrar a morte na natureza, insetos, o passarinho, a tartaruga, quem sabe o cão ou o gatinho. Muitos pais atualmente evitam que seus filhos presenciem a morte dos seus pets. Qual seria a razão dessa conduta, se considerarmos que a vida é ela própria, uma preparação para as coisas inexoráveis que vivenciaremos? A despedida pode proporcionar uma melhor compreensão da morte. À medida que a criança cresce e a conversa se desenvolve, grande parte do que foi vivido pode ser dito e compreendido de outra forma. Podemos pensar algumas formas de ajudar as crianças, os pais e os professores a lidar com o tema. Então, apresentar o tema para a criança antes que ela o vivencie, pode facilitar a assimilação gradual da finitude da vida. A literatura infantil também permite a abertura do diálogo a partir da ficção. Por mais tentadora que seja a ideia de poupar seu filho das adversidades da vida, omitir ou mentir pode não ser uma boa opção. O silêncio interfere na compreensão da criança sobre o que está acontecendo. E isso não é honesto. Quando alguém morre, além da ausência da pessoa, a criança sente as mudanças emocionais dos adultos ao seu redor. Ela pode sofrer tanto, mas não entende o porquê. Não explicar o que está acontecendo ainda cria um tabu sobre o assunto. Não precisa esconder sua dor. Saber que os adultos também têm momentos mais vulneráveis de tristeza e incerteza também ajuda no amadurecimento emocional da criança. Se os pais puderem ser honestos um com o outro, os filhos gradualmente aprenderão a fazer o mesmo. Muitas vezes, o desejo de evitar o assunto é causado pela dificuldade de entender o que está acontecendo. É importante lembrar que toda cultura, religião ou família constrói uma narrativa sobre a morte. Compartilhar dúvidas ou crenças é uma forma saudável de superar e aceitar sentimentos e dar uma explicação para o que aconteceu. Porém, independentemente da fé, é aconselhável deixar claro para as crianças que o corpo para de funcionar após a morte e que isso é um processo irreversível. E que não sabemos todas as respostas sobre a morte. Deve-se criar espaço para que as crianças expressem seus sentimentos, seja raiva, tristeza, medo, culpa ou ansiedade. Essas emoções podem desencadear reações físicas que variam de pessoa para pessoa: choro, fraqueza, náusea, tremor, dor no peito e dor de estômago e muito mais. Pergunte ao seu filho como ele percebe o que está acontecendo. Deixe-o falar livremente. Falar sobre essas percepções também é importante para o luto e o desenvolvimento emocional. O sentimento de perda se manifesta em momentos diferentes para adultos e crianças. Não é incomum que os menores inicialmente não percebam a gravidade da morte da mesma forma que os adultos. Não se surpreenda se seu filho agir como se nada tivesse acontecido. Com o tempo, as crianças começam a sentir a dor da perda ao perceberem a irreversibilidade da morte e da ausência,
podendo ocorrer mudanças de comportamento, de apetite ou alterações no sono e no humor. Relembrar histórias e olhar fotos são formas de mostrar às crianças que a pessoa que morreu pode não estar mais com elas pessoalmente, mas continua na memória de todos. Desenhar ou escrever uma carta de agradecimento pelo momento vivido também é uma forma de absorver lentamente a morte. Em geral, uma vez que a dor do luto tenha sido suficientemente vivida, haja espaço para conversas e elaboração de sentimentos, ela termina naturalmente. A fase final do luto começa com a aceitação de um novo modo de vida sem o falecido, mas com as lembranças e lições que ele deixou para trás. Bem, muito temos que aprender sobre essa experiência. Mas vamos deixar aqui esse tema e seguir adiante. Em outra oportunidade, retornaremos a ele,